O Japão oferece visões contrastantes das suas ilhas. Com uma singular combinação de tradição e modernidade, o arquipélago constitui uma experiência apaixonante para o viajante. Para além das cidades históricas como Kyoto, visitar a parte ocidental do Japão equivale a mergulhar numa civilização milenar cujo modo de vida e espiritualidade conservam toda a sua originalidade e autenticidade. Dotado de uma natureza exuberante que vibra de acordo com uma atividade sísmica das mais importantes do planeta, o Japão não se resume em algumas linhas. Vive-se etapa a etapa, revelando pouco a pouco todas as suas riquezas e a sua diversidade. Japão, o Ocidente Eterno. Ao chegar ao país pela península de Ki, descobrimos um Japão eterno que corresponde à imagem tradicional escolhida por uma maioria de japoneses. É uma península onde a densidade das florestas apenas é igualada pelo fervor dos peregrinos que a atravessam. Há caminhos milenares que nos levam às fontes de uma espiritualidade que abriga o culto da natureza e as antigas crenças. Para os japoneses, esta região montanhosa de Ki é um local sagrado onde residem as divindades. Há vários santuários espalhados pelas montanhas que são destino de frequentes peregrinações desde a Idade Média. Inicialmente apenas reservada a nobres, a peregrinação foi sendo cada vez mais escolhida pelo povo e pelos ascetas. Atualmente, são raras as pessoas que cumprem a totalidade do périplo que percorre todos os santuários. Encontramos vários templos, como por exemplo o Seisekanto-ji, um edifício todo em madeira e em perfeita harmonia com as quedas de água vizinhas. É um local de oração, mas sem um formalismo especial. As cataratas de Nachi são as mais altas do Japão e são alvo de um verdadeiro culto por serem consideradas uma divindade shintoísta. Apesar dos 133 metros de altura, os monges vão 2 vezes por ano ao cume prender fitas brancas para atrair as boas graças da divindade. Apenas eles têm o direito e o poder de se aproximar da cascata. O templo de Ayamata, em Kumano, é igualmente invulgar, edificado há mais de 2000 anos para venerar 3 divindades vindas das montanhas. Como em todos os templos shintoístas, os visitantes devem purificar-se com a ajuda de uma fonte antes de entrar. Este templo foi também o primeiro a reunir shintoísmo e budismo japonês, o Jogen-do. O movimento que daí nasceu teve uma influência muito importante na vida religiosa japonesa, com a designação Kumano Gongen. Não devemos fiar-nos nas aparências, pois é em função da importância dos donativos que os templos são renovados e pintados a cada 20 ou 30 anos, permitindo-lhes atravessar o tempo sem grandes danos. Este local sagrado e venerado está rodeado de uma natureza à qual os monges dedicam uma atenção especial, pois consideram ser um vetor essencial na transmissão do Kumano Gongen. Os citadinos apreciam igualmente esta região pela sua hospitalidade. Alguns albergues tradicionais, chamados ryokan, oferecem um conforto e uma serenidade em perfeita harmonia com a floresta e as montanhas. O Japão situa-se no ponto de união de várias placas tectónicas. É por essa razão que Ki é uma região vulcânica cuja grande atividade gera abundantes recursos de água quente, como aqui em Yunumin, a aldeia termal mais antiga do Japão.
Os onsen são banhos tradicionais que utilizam esta água quase sempre a ferver e com virtudes confirmadas. O banho quente é, acima de tudo, um ritual. Após uma limpeza cuidada, entra-se na água para descontrair, relaxar e desfrutar de um ambiente calmante. Os ryokans são geridos por mulheres que, como verdadeiras donas de casa, fazem questão de acolher cada cliente como um convidado. À noite, um futon ou um colchão em palha de arroz é desenrolado na divisão principal. Os ryokans são também locais privilegiados para degustar especialidades regionais à base de legumes e de condimentos que nascem na montanha. A apresentação é tão importante como a frescura dos menus propostos. Na Idade Média, os peregrinos vinham a pé de Kyoto, percorrendo estes caminhos para chegarem primeiro a Koyasan e depois ao santuário de Kumano. Em cada pequeno jardim dos vilarejos vizinhos de Kumano há uma parcela dedicada à horta e, em particular, ao chá verde. O chá verde é a bebida nacional e apreciadores conhecedores têm a sua própria unidade de fabrico criada a partir de peças de bicicleta. Após horas de esforço e também longos dias de marcha, os peregrinos chegam finalmente a Koyasan, a montanha sagrada. Com 12 séculos, um ashram acolhia na época os discípulos de Shingon, o budismo esotérico. Foi fundada pelo grande Kukai no seu regresso à China, atualmente conhecido pelo nome póstumo de Kodo Daishi. O rio que atravessa Koyasan sofreu no final do século passado enchentes devastadoras. As autoridades decidiram deslocar vários templos que se situavam nas suas margens, algumas centenas de metros por cima do caprichoso curso de água. Os seus telhados de colmo tornavam-nos particularmente vulneráveis às setas incendiadas utilizadas na guerra ou nos conflitos entre shoguns, os senhores da guerra. Antes de tocar o sino, devemos deixar uma oferenda na caixa situada logo por baixo. O som avisa as divindades da presença de um fiel para que possam ouvir a oração e os votos. Numa outra parte do templo, um jovem casal prepara-se para a cerimónia religiosa tradicional. O padre começa por afastar os maus espíritos. Hoje em dia, os casamentos tradicionais estão reservados a uma certa elite com meios para financiar os magníficos kimonos e alugar os serviços de um templo. O cerimonial do Sansan Kudo consiste em deitar uma gota de sake em taças que o futuro casal irá trocar entre si. A primeira taça ilustra o sentimento de reconhecimento dos antepassados. A segunda é a prova do juramento entre os esposos e a terceira, habitualmente, diz respeito à fertilidade.
A família também participa na troca de taças de saquê. Além das montanhas, Koyasan é um local especial. À imagem da península, está impregnado de uma espiritualidade permanente. Estamos aqui no Rengye Join, dirigido por um monge zen que, como muitos outros, criou quartos de hóspedes para que peregrinos ou visitantes possam partilhar uma parte da sua vida espiritual. Chamam-se Shukubu. Estas curvas desenhadas em cascalho são prova de um domínio e precisão que alguns mestres zen japoneses possuem. A sala de meditação e de oração ocupa o centro do templo. De manhã e à noite, os monges alternam recitações de mantras e longas meditações imóveis, às quais os hóspedes dos Shukubu podem assistir. Existe mesmo uma certa concorrência entre os numerosos Shukubu da cidade para atrair os clientes com quartos e refeições de grande qualidade, permitindo assim financiar a vida espiritual do templo. Koyasan teve uma história atribulada, como palco de rivalidades entre shoguns, mas também guerras religiosas. No século XVI contava com 1500 mosteiros habitados por milhares de monges. Após rivalidades sangrentas entre partidários do Shingon e do budismo, hoje restam apenas 110 templos para 1 milhar de monges, mesmo se Koyasan permanece um centro dinâmico do budismo japonês. Koyasan tem inúmeras festas religiosas. Hoje, os monges dirigem-se para o templo Kondo e levam crianças, sinónimo de pureza, a uma cerimónia em defesa da paz. As bandejas dos monges têm vinhetas decoradas que distribuem a laia de amuleto. Trata-se também do Dia da Mãe. Existem vários templos shintoístas e budistas que convivem a alguns metros de distância numa coabitação tranquila. Koyasan permanece o local principal da escola Shingon, responsável por cerca de 4.000 templos em todo o Japão, e reúne mais de 10 milhões de fiéis. Mas aquilo que atrai os visitantes a Koyasan é um cemitério gigantesco, o Okuno-in, situado numa floresta de árvores centenárias e cuidadosamente mantido. Foi aqui a sepultura inicial do fundador de Koyasan, Kobo Daishi.
Contudo, de acordo com os fiéis do Shingon, ele não está morto, apenas descansa no seu túmulo, meditando e aguardando a chegada de Miroku, o Buda do futuro. Estes monges confeccionaram uma refeição para ele e, tal como acontece todos os dias, é-lhe entregue para o ajudar na meditação. O túmulo situa-se num local alto, numa zona protegida e reservada aos fiéis. Mais abaixo, os visitantes aspergem com água várias representações do deus Jizo, o protetor das crianças. Este gesto corresponde também a uma oferenda aos mortos, para o repouso das suas almas. A partir do século XI, houve um hábito que se espalhou entre os nobres. Após a morte de um familiar, deixavam cabelos ou cinzas junto do túmulo de Kobodaishi, na esperança de que este não o esquecesse no momento do seu despertar. Por essa razão, senhores, samurais, poetas ou pessoas simples, todos quiseram ficar perto do túmulo. Com o passar dos séculos, este local de sepultura tornou-se gigantesco. Na parte mais antiga, o diâmetro e a dimensão das árvores dão uma ideia da idade destas pedras tumulares. Os peregrinos têm como obrigação percorrer todos os caminhos. Esta é uma das pedras tumulares mais antigas do parque e que data de 1627. Na outra extremidade do parque, o Okuno-in prossegue o seu crescimento com a era moderna. Todas as maiores empresas japonesas têm uma pedra tumular, o túmulo, cuja dimensão é proporcional à importância da sua atividade. O conjunto dos templos Shingon, presentes em Koyasan, é gerido pelo Kongbuji, neste templo majestoso que acolhe o seu chefe espiritual. A partir do século XII, os sucessores de Kobodaishi dirigiram os mosteiros deste local, que teve a sorte de sobreviver às sucessivas revoluções que agitaram a história de Koyasan. Koyasan possui numerosos locais impregnados de história. Por vezes temos que nos aventurar nas alturas para descobrir estes dois mausoléus dedicados a shoguns. Ouro, prata, madeira finamente trabalhada e, mais uma vez, situa-se perto da floresta, num local muito calmo. Aqui, um monge benze a cópia minuciosa dos textos sagrados. No Japão, a caligrafia expressa-se sob formas variadas. Apesar das esferográficas terem substituído os pincéis tradicionais, o exercício continua a exigir precisão e concentração.
Nara foi a primeira capital do Japão. Apesar do aparecimento dos primeiros imperadores remontar ao século III, a proeminência de Nara apenas se afirma a partir de 710 e dura menos de 75 anos, para depois se apagar perante Kyoto. No parque de Nara-Koen, os gamos tornaram-se um dos símbolos da cidade. Quase completamente domesticados, são muito respeitados pelos habitantes que antes da chegada do budismo os consideravam como mensageiros de Deus. O parque agrupa vários edifícios notáveis, como o imponente templo de Todaiji, a maior estrutura de madeira do mundo, sendo que uma das construções abriga uma monumental estátua de Buda. Ao subir um pouco na colina, sucedem-se pequenos santuários, aos quais se acede por um caminho ladeado por lanternas e que as gazelas sagradas apreciam pela enorme tranquilidade do local. A dominar a cidade, o Nigatsu faz parte das construções excepcionais. Erguido pelo padre Shichu em 752, este edifício majestoso e quase totalmente de madeira foi reconstruído em 1667, depois de ter sido destruído por um incêndio. Na outra extremidade do parque e perfeitamente integrado na vegetação, o Kasuga é um santuário fundado no século VIII por uma grande família e que se tornou um local de culto shintoísta. Por muito breve que tenha sido o período áureo de Nara, corresponde a um intenso processo de apropriação de ideias e de conceitos vindos da China e que definiu as bases da civilização e da cultura japonesas. Osaka é a cidade mais importante do centro do Japão, uma passagem obrigatória para ir de Kansai para a zona oeste. Foi sempre um porto e um centro de comércio importante, tendo também tido a honra de ser a capital do Japão. Dois grandes rios, Dojima e Tosabori, dividem a cidade em zona económica, a norte, e em zona de diversão, a sul. O barco continua a ser a melhor solução para ver Osaka. A cidade foi completamente destruída pelos bombardeamentos da Segunda Guerra Mundial. Atualmente, Osaka é um centro de topo de inovação eletrónica e de alta tecnologia. O mestre Akihiro Yamamoto aprendeu as subtilidades do teatro No desde a idade de 3 anos. Neste teatro, o No Gakudo exibe-nos um verdadeiro tesouro, máscaras que têm 250 ou até mesmo 300 anos e que consegue animar com uma simples inclinação da cara quando as usa. Algumas máscaras exprimem diferentes períodos da vida de um homem, outras representam os espíritos ou ainda o diabo. Após uma muito longa preparação com a ajuda de 2 assistentes, o mestre Yamamoto entra em palco para uma peça de Agoromo. Há alguns passos do teatro, um confronto brutal com a modernidade de uma cidade agitada, coberta de publicidade e onde os jovens estudantes usam todas as excentricidades antes de entrar tranquilamente na vida ativa. É preciso ser japonês para apreciar a ruidosa confusão do pachinko, uma espécie de flipper vertical onde se fazem circular bolas de aço na esperança de ganhar um prémio. O centro da cidade é reservado aos peões. Os japoneses tentam remeter os carros para a periferia e desenvolveram uma excelente rede de caminhos de ferro e de metropolitano.
O bairro de Dotonbori é por si só um verdadeiro espetáculo. Como o espaço nas grandes cidades japonesas é um luxo, a bicicleta acabou por superar largamente o carro. Perto de Osaka, Kyoto é a mais importante das antigas capitais, sobretudo de um ponto de vista afetivo, pois os japoneses continuam a estar muito ligados à cidade, que sempre desempenhou o papel de guardiã da cultura tradicional japonesa e foi palco de quase todos os grandes acontecimentos históricos do país. Tal como Nara, a anterior capital, a cidade apresenta uma configuração quadriculada segundo o modelo chinês da capital dos Tang. Kyoto é também a fonte de todo o imaginário ocidental relativo ao Japão, com os seus templos aninhados em jardins esculpidos. O Kodaiji é um bom exemplo entre os cerca de 100 locais históricos da cidade. No início de maio, Kyoto é assaltada por um frenesi designado como Golden Week, uma semana durante a qual os japoneses viajam e vão visitar a família. Na semana seguinte é a vez dos estudantes entrarem em contacto com a história do seu país, num local onde estão muitas das suas bases. O Gyomizu, o templo de água sagrada, é invadido por turmas de alunos que nunca esquecem a fotografia de recordação. Antes de entrar no templo, todos os visitantes, seja qual for a sua idade, devem purificar-se na fonte. É um dos templos mais antigos de Kyoto, fundado em 798. O Ondo, o templo principal, suspenso por cima da vegetação, é apenas uma das concretizações arquitetónicas do local e é suportado por 139 pilares. À entrada do Ondo, todas as atenções convergem para a fonte Otava, com 3 fios de água. A água da queda da direita dá a inteligência, a do meio a beleza e a da esquerda oferece uma vida longa. Mais a sul da cidade, o templo de Fushimi é dedicado a Inari, a deusa dos cereais, mais particularmente do arroz. Está associada à riqueza e o seu símbolo é uma raposa. Animal de segredo com poderes misteriosos, a raposa é o mensageiro da princesa. Este santuário Shinto é famoso pelas centenas de torii vermelhos, portais que delimitam um caminho que vai dar ao cume do Monte Inari. Em tempos, os torii foram construídos para atrair boas colheitas de arroz. Atualmente são comprados por particulares ou por empresas que procuram ter sorte, pelo que é frequente exibirem o nome dos compradores, bem como o ano de construção. São agora mais de 10.000 ao longo deste caminho. O castelo de Nijo, mesmo no centro da cidade, foi construído por um shogun, Ieyasu, em 1603. Continua a ser um exemplo perfeito da arquitetura Edo no design dos edifícios, na decoração e no trabalho em madeira. Os jardins em torno do castelo foram criados por Kobori Enshu, considerado na época como o mestre dos jardins. A sua superfície e grandes proporções faz com que seja definido pelos especialistas como sendo de estilo Shoin Zukuri. No bairro de Gion, é imprescindível fazer uma visita ao mercado para se iniciar nos ingredientes de gastronomia japonesa. Com muita diplomacia, os japoneses explicam que não se reduz a algumas peças de sushi. Apesar de o peixe ser muitas vezes utilizado, há inúmeras receitas para a sua preparação. A variedade de legumes é surpreendente. Fazem parte da composição do que se conhece em Kyoto como pratos ou banzai, que exigem tempos de preparação e de cozedura à altura do resultado. Os condimentos também são trabalhados com subtileza. Grande quantidade de algas, cogumelos. É raro serem muito apimentados, mas o yin, yang, o doce e o salgado podem reservar algumas surpresas a palatos menos experientes. Claro que o chá verde está presente em quase todas as refeições. O de Kyoto é ligeiramente torrado.
Nas estreitas ruelas de Gion, tenta-se preservar as casas tradicionais da procura imobiliária. O kimono quase que desapareceu da vida cotidiana e as jovens usam-no como homenagem quando visitam Kyoto. Pelo contrário, as maiko, aprendizes de geisha, perpetuam a tradição com uma exibição altiva do kimono, ritmada pelas jetas, as sandálias de madeira que acompanham um rosto o mais neutro possível. Fumi Sono estudou durante muito tempo todas as disciplinas exigidas para se tornar uma geisha perfeita, como a música tradicional, a dança ou a arte de servir o chá. Fumi Sono prepara-se para trabalhar numa grande casa de Kyoto, onde recebem estes salões privados. Deixamos a antiga cidade imperial para partir para norte, para o mar do Japão. Assim que saímos de Kyoto, os arrozais e depois uma natureza mais selvagem dominam a paisagem. As montanhas cobertas de florestas muito densas deixam pouco espaço às aldeias, que se distribuem em pequenos vales. Ao continuar a subir em direção às montanhas, Miyama é uma aldeia antiga que preservou o seu património de casas com telhado de colmo, as mincas. Aqui, o tempo parou. Vive-se ao ritmo da natureza, muito longe do frenesim das grandes cidades, apesar da sua proximidade. Os telhados tradicionais são fabricados a partir de junco e são substituídos a cada 20 ou 30 anos. As zonas viradas a norte são substituídas mais frequentemente do que as viradas a sul. O junco é miscanthus, um rizoma que atinge vários metros de altura e é muito abundante na Ásia. Numa destas casas, Hiroyuki Shindu perpetua uma arte antiga, servindo-se de índigo para tingir tecidos ou roupas. Preside também a Akaya, uma associação que visa preservar o património da aldeia. Índigo é esta planta que serve para tingir desde há muitos séculos. A planta nasce em regiões úmidas e quentes, como o sudoeste do Japão e sobretudo na ilha de Okinawa. Mais do que um simples tintureiro, Hiroyuki é um artista. Toda a sua arte é feita exclusivamente à base de elementos naturais. Quando desdobra um yukata, uma espécie de roupa para usar em casa, Hiroyuki pode orgulhar-se da sua criação única e original. Prosseguimos o nosso caminho para a costa setentrional do Mar do Japão para chegar a Miyaizi, na península de Tango, onde a festa da primavera está no seu auge. Esta festa shintoísta destina-se a purificar as casas e a solicitar colheitas abundantes. O dono da casa a quem se destinam os votos está à porta e felicita todo o grupo que vai de casa em casa.
A procissão pode durar vários dias em função do número de casas em questão. Amano-Ashidat é um local curioso onde o mar desenhou lagoas espetaculares. Esta estreita língua de terra, com um comprimento de 3,5 km, acolhe mais de 8.000 pinheiros, entre as espécies mais raras do Japão. A aldeia é constituída por duas partes, situada em cada extremidade da língua de areia, cada uma com o seu templo. Do lado norte, temos o Templo da Sabedoria. Os caranguejos e outros crustáceos que provamos no final do inverno tornaram esta baía famosa. Sem esquecer, claro, os peixes que irão transformar-se em saborosos sashimi. Na parte meridional, um templo shintoísta que atrai os peregrinos. Graças aos donativos, os edifícios, tal como acontece noutros locais, são regularmente reconstruídos a cada 20 ou 30 anos. Por ter sido construído em madeira de cedro, este edifício apresenta a particularidade de ter resistido ao muito violento terremoto de 1928. Os japoneses adoram este tipo de local muitíssimo bem conservado, com teleféricos que permitem desfrutar da paisagem espetacular das baías e das lagoas para além do Akasa. Avançando ao longo desta costa recortada, chegamos à península de Tango-Antô, onde a aldeia de In se mantém preservada no seu cenário de verdura. Rodeada de densas florestas, esta localidade de pescadores com palafitas, as funaias, é famosa pelo seu atum de uma qualidade excepcional, sem esquecer os famosos caranguejos gigantes do mar do Japão. A maior parte dos barcos está equipada de lanternas para poderem pescar à noite. Os habitantes deste pequeno paraíso começam a acolher visitantes nas ruas funaias, transformadas em alojamento local, mas continuam empenhados em preservar a sua tranquilidade e modo de vida. Ao prosseguir a estrada para o oeste, a costa foi drasticamente modelada pelo mar com as suas temíveis tempestades ciclónicas. Neste momento reina a calma em torno dos arrozais, onde se trabalha tranquilamente. Pensa-se que no Japão esta cultura tenha cerca de 2.500 anos. Apesar do arroz ocupar ainda 40% das terras cultivadas, o consumo está em nítida retração, com a invasão dos alimentos cada vez mais ocidentalizados. Contudo, há um aspecto que preocupa os especialistas. O aquecimento global pode modificar o gosto do arroz japonês. À chegada à magnífica praia de Kotohiki-hama, encontramos o Sr. Uno, o diretor do Museu Nakisuna, ansioso por nos revelar os segredos do local. それが徹底的に綺麗なのがこすり合って音が出る。Ainda um pouco mais a oeste, Kinosaki Onsen faz-nos mergulhar ainda mais no coração do Japão tradicional. Esta aldeia é conhecida em todo o arquipélago pelo número impressionante de onsen, nascentes de água quente com inúmeras virtudes. Tornou-se um centro termal particularmente apreciado. Com o rio Maruyama, que mergulha no mar do Japão, o local tem uma enorme força simbólica. Foram os poetas e os artistas no início do século passado que contribuíram para a fama destes onsens. À saída da estação, o tom é dado com a oferta de sandálias de madeira, as jetas, para podermos circular de um banho para o outro. Isto é um banho público ao ar livre, onde se vêm descansar os pés após uma longa caminhada.
Todas as manhãs, a partir das 6h30, assistimos a um estranho bailado no centro de Kinosaki. Vestidos com o yukata, os kimonos para estar em casa, os visitantes, assim que acordam, dirigem-se para os vários onsen para terem o privilégio de serem os primeiros a banharem-se. Esta paixão estende-se a todas as idades. O que está na moda é frequentar vários estabelecimentos no mesmo dia. Ser um dos primeiros permite realmente desfrutar dos banhos com toda a tranquilidade, desde que sejamos capazes de suportar águas muito quentes, a 45 ou mesmo 50 graus centígrados, que escorrem diretamente da montanha. Após a primeira série de banhos, as senhoras gostam de se reunir em torno de uma fonte de água a ferver para aí cozerem um ovo. Deixamos o norte do Japão em direção à costa sul, a Hiroshima, no mar de Iyo, nome que aqui é dado ao Oceano Pacífico. Hiroshima ficará para sempre como a primeira cidade no mundo a ser arrasada pela bomba atómica a 6 de agosto de 1945. Desde 1955, com a criação do Palácio da Paz, a cidade quis mostrar ao mundo exatamente o que se tinha passado e lutar pela abolição da arma nuclear e pela paz no mundo. O memorial cita o nome de todas as vítimas e inclui a seguinte frase: que todas as almas descansem em paz, pois esta terrível maldade nunca se repetirá. No prolongamento do memorial, a cúpula de Genbaku era o local mais próximo do impacto e foi a única a permanecer de pé. Foi conservada tal como era para imortalizar a memória. Do outro lado do parque, este monumento das crianças para a paz acolhe diariamente turmas que vêm recolher-se e depositar orizuru, dobragens tradicionais em memória de Sadako, 10 anos, vítima de uma leucemia após as radiações e que tinha com estas dobragens simbólicas lançado o movimento das crianças pela paz. Numa zona mais calma, Ibakusha, sobreviventes do cataclismo contam às crianças o que viveram, para memória futura e para que nunca mais volte a acontecer. Logo a seguir ao bombardeamento, os habitantes demonstraram uma coragem exemplar, trabalhando na paciente reconstrução da sua cidade na maior das pobrezas. Atualmente, Hiroshima tem mais de 1 milhão de habitantes e é um centro económico importante na região de Shikoku. Apesar de marcada pelo passado, Hiroshima está também decididamente virada para o futuro, com uma criatividade exacerbada por uma história tão dolorosa. Entre as numerosas especialidades culinárias da região, o okonomiyaki supera todas as outras. Populares e acessíveis, estas panquecas são preparadas à frente dos clientes em placas gigantes. A uma base de crepe de arroz juntam-se numerosas camadas de legumes, de ovo ou de marisco, em função das preferências. O toque final está no dourado e estaladiço das duas faces.
Do outro lado da baía, a ilha de Miyajima é um destino incontornável para quem sai de Hiroshima. Os aluviões associados a uma corrente regular fazem as alegrias dos criadores de ostras, uma especialidade da região. Ao sair da zona das ostras, avistamos o Torii, símbolo flutuante do santuário de Itsukushima. O templo é um dos únicos no Japão a ficar dentro de água, ao sabor das marés. Fundado no século VI, a sua configuração deve-se ao facto de as pessoas do povo não terem o direito de pôr os pés na ilha sagrada e terem de aceder ao Torii de barco. É dedicado a personalidades da mitologia Shinto. Seguindo os caminhos, vamos parar a um trilho que serpenteia entre imagens de Buda e vai dar ao Daisho-in, principal local de residência dos monges do ramo Omuro. O pagode principal possui um magnífico telheiro de madeira com vigas talhadas em forma de dragão. Era aqui que era gerido o santuário da ilha, no que dizia respeito aos rituais. Cada pavilhão é rodeado de lindos jardins, onde a água é omnipresente, tal como as estátuas dos monges. Avançamos para Kyushu, a última grande ilha que constitui o arquipélago do Japão. A mais a oeste para os japoneses, a mais a sul segundo o visitante estrangeiro. É uma região rural onde os campos de trigo alternam com arrozais. Aqui o clima já é mais úmido e quente. Kumamoto é uma das principais cidades da ilha que, como acontece em todo o Japão, conjuga muito bem modernidade e história. Para o Japão, o castelo de Kumamoto não é muito antigo, pois conta apenas 400 anos. Mesmo assim, com os seus muros maciços e imponentes, é um dos 3 castelos mais importantes do arquipélago. O encanto desta ilha está na região dos vulcões, que acolhe magníficas plantações de chá verde nas suas encostas. Koji Nagata inspeciona os seus campos. Estamos em período de colheita e algumas das suas plantas do chá estão protegidas do sol por uma cobertura para que atinjam a maturidade sem ficarem queimadas pelo sol. Na véspera tinha chovido muito e Koji, que cultiva Tama Ryokusha, quer garantir que não se engana. Portanto, apanha apenas os jovens rebentos no topo dos arbustos. A sua pequena fábrica situa-se a algumas centenas de metros dos campos. O chá verde exige muita atenção e precisão, nomeadamente na fase de estufagem, que exala um perfume especial. A pequena dimensão da sua exploração permite-lhe trabalhar o chá de forma artesanal, sem utilizar pesticidas e outros produtos químicos. Muito longe do cerimonial sofisticado de Kyoto, Mio, que ajuda o marido no campo, propõe-nos uma degustação do seu chá. A água quente é deitada previamente no recipiente para arrefecer. 値段のいいお茶とか新茶の値段のいいお茶は熱いお湯を入れると煮えてしまって美味しくないんですよ。で必ず湯冷ましで70度ぐらいにポットのお湯を湯冷ましに注いで温度を下げるという。O Ryokusha tem um sabor suave, um aroma forte. Estamos muito longe das saquetas industriais. A alguns quilómetros da casa dos Nagata, em direção às encostas do vulcão Aso, o espetáculo é surpreendente. Podemos facilmente imaginar-nos algures nos Alpes europeus.
Os vulcões formam vários maciços agrupados num parque natural. Ao longe, o Monte Nakadak liberta algum fumo. Antes de nos aproximarmos, nunca sabemos qual o seu estado. Por vezes, as emanações sulfurosas são demasiado fortes e o acesso é proibido. O vulcão está em atividade e a sua última grande erupção data de 1957. O espetáculo que nos oferece hoje é de cortar a respiração. É nas encostas do Komezuka, um vulcão adormecido, que termina o nosso périplo pela zona oeste do Japão, onde o dinamismo económico não conseguiu alterar uma natureza e um modo de vida que não cessam de nos seduzir.